Olá, minha gente, tudo bem? Vamos começar então o nosso capítulo final aqui de custo de produção. E hoje eu vou apresentar uma metodologia que é aplicada mais especificamente no campo da agropecuária. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar numa visão mais econômica e contábil, né? Nós fizemos então, com base nessa visão, a classificação dos gastos, investimentos, custos e despesas. Focamos nos custos como sendo os gastos realizados no processo produtivo. Depois disso, apresentamos os conceitos e fizemos algumas atividades com o custo médio e com o custo marginal, né, apresentando depois também o custo total. Depois focamos no volume de produção, fizemos a classificação, custos fixos, aquele que não depende do volume de produção, e custos variáveis, aqueles gastos que dependem do volume de produção, né? E, finalmente, apresentamos a receita, a fórmula simples e direta, para determinar o ponto de equilíbrio da empresa. E aí surge um conceito muito importante, que é margem de contribuição. Vocês podem rever esses vídeos com mais calma, com mais tranquilidade, né, porque são conceitos importantes. Hoje eu quero apresentar então uma metodologia, né, o trabalho de várias instituições sobre isso, né, são destaques na CONAB, né, que é o órgão do governo, Companhia Nacional de Abastecimento. No site da CONAB, ele apresenta uma metodologia sobre custo de produção agrícola. Você pode conhecer a seção do site, tirar mais dúvidas, conhecer melhor a metodologia. Nós temos a Embrapa também, que trabalha com a metodologia para custo de produção. Nós temos o CEPEA USP, né, que também em São Paulo trabalha com a metodologia. Inclusive tem trabalhos que comparam, né, eu mesmo acessei trabalhos este ano que comparavam a metodologia, as diferenças entre a metodologia da CONAB e a metodologia do CEPEA USP. E você tem também em São Paulo o Instituto de Economia Agrícola, que trabalha também com metodologia. Então nós vamos apresentar, né, essa metodologia proposta por Matsunaga, que é utilizada pelo Instituto de Economia Agrícola, que consiste, né, em você organizar os gastos com o processo produtivo, né, em 3 dimensões. Então você teria, na primeira dimensão, como você está vendo aqui, é o primeiro item, custo operacional efetivo. Ora, o que está relacionado a esse custo? Todos os custos variáveis. A gente já sabe o que é custo variável. Então todos eles, né, e a gente pode chamar em economia de custos explícitos, é outro conceito também. Certo? É aquele desembolso direto que você faz no projeto, que você faz no empreendimento. Então, tudo isso representa na metodologia de Matsunaga, o conceito de custo operacional efetivo. Então, seria um conceito mais prático, né? Você faz a relação, né, dos seus gastos, do seu desembolso, e você chama isso de custo operacional efetivo. Só que tem um detalhe na metodologia. Você tem máquinas que ao longo do tempo vão perder a sua capacidade. Você tem instalações que ao longo do tempo vão precisar ser melhoradas, porque também vão se deteriorar. Então, nessa metodologia vai ser incorporado o custo com depreciação, né? Ou por depreciação. Nós chamamos de economia esse custo implícito, né? Alguém pode até achar que não deveria nem calcular, mas é importante. Por quê? Ao longo do tempo, essa máquina, esse equipamento, essa instalação, ela vai precisar ser renovada, né? E esse custo serve como um fundo, né, dentro do projeto, para que quando chega o limite, você tenha condição de repor esse equipamento e de fazer a reparação naquelas instalações. Então, o custo operacional total significa o quê? O custo operacional efetivo, todo o desembolso que foi feito, mais a depreciação de máquinas, equipamentos e instalações. Então a gente já tem aqui o segundo conceito, o custo operacional total. Imagina que seria o custo total, então, que é o último conceito que está aqui, né, na linha do slide que vocês estão vendo. Custo total seria a inclusão do custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É o custo do uso alternativo do projeto. Seria mais ou menos pensar o seguinte:
Quantos hectares eu utilizei? Bom, eu utilizei 10 hectares. Tá bom. E se eu fosse arrendar esses 10 hectares, quanto eu iria obter por esse arrendamento? Então isso é medido, tá certo? Há uma determinada taxa de juros, um determinado tempo, né? Esse custo, essa perda, isso também é incluído no projeto, tá bom? Então a gente vai ver com mais calma agora, né, cada campo desse. Vamos aqui pensar numa classificação. Por que a classificação dos gastos, né, do custo operacional efetivo é importante? Porque você pode medir o desempenho por conta, né? O desempenho com as operações, o desempenho com os insumos, o desempenho com o administrativo. Então, quando você faz uma classificação, do ponto de vista da gestão, a tomada de decisão pode ser melhor localizada. Se você coloca tudo como gasto, num pacote só, né, você não vai perceber qual é o item, qual é o peso maior, né, se é da operação, né, se é dos insumos, se é do administrativo, e isso ano após ano, isso faz uma diferença grande na análise para a tomada de decisão. Então aqui eu estou só mostrando uma possível classificação, né, um custo com operações, você tem aqui máquinas, equipamentos, implementos, mão de obra, encargos, né, sociais diversos, custo com insumos, custo administrativo, está aqui, custo com arrendamento, caso você precisou ou precisaria arrendar uma terra para incrementar o projeto, e o custo com terceirizados, aqui eu vou tirar melhor, né, essa minha figura aqui, para você ver melhor, vou dar uma melhorada aqui, para você ver melhor aí, né, o custo terceirizado seria os serviços, né, com operações ou atividades realizadas que foram terceirizadas, e aí você estaria, né, dentro do o cronograma, o conjunto, né, de gastos devidamente classificados. Então essa é a dimensão do custo operacional efetivo. Bom, como eu falei, o próximo passo é chegar no custo operacional total. E agora que eu já tenho o custo efetivo, operacional efetivo, o que eu vou incluir? Então tem duas novidades aqui, né? Eu posso incluir, eu devo incluir o custo com depreciação de máquinas, de equipamentos, benfeitorias e instalações. Já existe uma tabela hoje na Conab e outros órgãos, né, que mostra os percentuais por ano, né, em relação ao valor que devem ser considerados nesse cálculo. A gente vai mostrar depois, no final, como esse cálculo de depreciação pode ser calculado. Mas eu só queria que a gente tivesse a noção, né, o conceito, né, o custo operacional efetivo, em todos os gastos ou custos que são, né, que são feitos desembolso. São custos explícitos. O custo operacional total, ele começa a incluir, né, o custo implícito. Então a depreciação vai ser o primeiro, e o custo financeiro de longo prazo também. Tá certo? Financiamento de algum imobilizado do projeto que você precisou, né, alguma máquina, alguma coisa que foi financiada a longo prazo, então esse custo também você pode colocar no cálculo e vai somando isso, tornar o conceito de custo operacional, né, total. E, finalmente, você tem o custo operacional efetivo, o custo operacional total, juntando a depreciação, falta um elemento. E qual é o elemento? É o custo de oportunidade. Então, eu posso medir a remuneração que seria possível obter, né, em relação à terra, em relação ao capital que eu apliquei e em relação até à minha atividade empresarial que é, né, dimensionada naquele projeto. Então, com tudo isso, custo operacional, depreciação e custo de oportunidade, então a gente tem aqui no último cantinho aqui o custo total. Então veja que essa metodologia, né, o custo operacional efetivo, o custo operacional total e o custo total. Bom, vamos então pensar particularmente, né, vou dar uma melhorada aqui na imagem, né, para você visualizar melhor. Né? Vamos pensar então na depreciação. Né? Existe a forma mais simples de calcular, eu acho que a gente até já mostrei isso na sala de aula, mas aqui a gente vai revisar para não ficar solto e para poder também comparar com outras metodologias. Você tem aqui o valor, por exemplo, se for um equipamento,
o valor do equipamento novo, o valor residual do equipamento. Então vamos supor que a vida útil dele seja de 10 anos, né? E você está calculando um período antes, então você iria medir, né, o valor residual naquele período. Mas vamos considerar o seguinte, que a vida útil é de 10 anos e eu quero calcular a depreciação dele ao final da sua vida útil. Então vamos colocar um valor residual zero. Então você vai ter o valor, né, do imóvel dividido pelo número de anos que representa a sua vida útil. Então é uma maneira bem simples, direta, de você calcular, né, e isso você incorporaria no custo, né, por ano, né, e no caso também mensalmente. O por ano, o valor por ano, dividido em 12 meses, você teria um custo mensal implícito ligado à depreciação. Certo? Então aqui embaixo eu coloquei essas duas formas só para você tomar conhecimento, não precisa se assustar. Mas você pode ir no site da Conab, como eu falei, vai estar melhor explicado. É só para você ver que tem aqui, ó, já uma complexidade maior. Eu estou medindo percentual de uso na safra daquele ano. Ou então eu estou medindo no campo inferior as horas de uso daquele equipamento, daquela máquina, né, na safra. Então, ou por percentual de uso, ou por horas de uso, numa forma também, né, um pouco mais complexa, não tão complexa, mas um pouco mais complexa, você pode ver, encontrar o valor da depreciação. A mesma coisa a gente pode ver para o custo de oportunidade, certo? Você teria aqui a quantidade do bem, né? Você teria o valor inicial, né? O valor residual. Então supondo que o valor residual daquele bem, daquela máquina, daquele equipamento fosse zero, então você dividiria por 2, por isso que está aqui dividido por 2. Depois você dá uma olhada melhor nisso. O valor da vida útil em horas, né? A vida útil em horas, melhor dizendo, né? Valor não, a vida útil em horas. E a total de horas trabalhadas por hectare. Certo? Você teria essa dimensão aqui. Se você multiplica tudo isso pela taxa de juros, no caso da Conab, 6% ao ano, então você tem, né, a remuneração do capital que representaria no projeto o custo de oportunidade. Tá bom? Então essas são as informações que eu queria que vocês tivessem, para a gente não terminar a nossa unidade falando de custo de produção e sem ter essa informação clara, né, do que é realizado em muitos projetos agropecuários, em muitos empreendimentos. Só para a gente ter uma noção, né, melhor dessas dimensões, então eu coloquei aqui, para a gente ter uma noção. Se a receita é menor do que o custo operacional efetivo, ou seja, todo aquele gasto, todo aquele desembolso que foi feito no projeto, então, se a receita é menor, é lógico que o projeto é inviável, então está no vermelho, não vai seguir o projeto. Agora, se a receita cobre o custo operacional efetivo, mas você ignora a depreciação, ou você fez o cálculo e junto com a depreciação a receita vai ser menor, então você tem um projeto de risco. Você deve ter uma atenção sobre isso. Você deve analisar melhor sobre isso. Agora, se a receita supera o custo operacional total, certo? O que fica faltando nesse caso? Fica faltando o custo de oportunidade, né? Que você não mediu ou que não foi medido. Então, se ela é maior do que o custo operacional total, você está desprezando o custo de oportunidade. Mas se você considerar o custo da oportunidade, ela for menor, a receita for menor do que o custo total, lembre-se, o custo total é o custo operacional efetivo, operacional total, né, mais a depreciação, custo operacional efetivo, mais a depreciação, mais o custo de oportunidade. Isso é o custo total. Se a receita for menor do que isso, o projeto é viável. Mas lembre-se, você está perdendo de vista o uso alternativo do recurso. Então, num determinado contexto, projeto, você, ou o investidor, o empreendedor, ou o agropecuarista está, né, em desvantagem. Mas, né, é viável. Né? A operação, né, do que você está realizando ali, a receita está cobrindo, você vai manter de pé o projeto. Agora, nesse conceito, lucratividade mesmo, você só tem quando a receita cobre o custo total.
Então essa é uma questão importante, né, para analisar, e essa metodologia ela é boa por isso, porque ela contempla não somente a visão contábil, ela é a visão econômica de todo o projeto. Né? Então, esse é um conceito importante para vocês, né, investigarem melhor, né, fazerem mais pesquisa, mais atividade, porque ele é muito utilizado. Tá bom? Só para a gente ter um exemplo aqui, eu estou trazendo aqui esse quadro, né, para a gente tentar visualizar um projeto, né, que está sendo medido com base nesse conceito que a gente está trabalhando, que eu apresentei agora para vocês. Tá bom? Então eu tenho aqui 10 unidades, né, 10 mil unidades, né, 10 mil peixes, por exemplo, já que o projeto é para piscicultura. Né? O preço por unidade seria de R$5. Como cada um deles não pesa 1 quilo, pesa 800 gramas, né? Então eu vou, né, multiplicar aqui por 10 mil e depois eu multiplico por 5 mil. Então a receita bruta por ciclo, nesse caso, seria de 40 mil. Então você dá uma acompanhada devagar na tabela, tá certo? Veja, né? Cada tabela tem o seu valor embaixo, tá certo? Então tilápia, em unidades tem 10 mil. O preço em reais por quilo tem 5. O peso do animal é 800 gramas, então não é 1 quilo, é 800 gramas. E a receita bruta seria dada por esse, né, produto. 10 mil vezes 8 vezes 5, daria 40 mil. Ok? Bom, eu já coloquei um valor aqui para o custo operacional efetivo, que é o custo relacionado ao desembolso. Lembre-se disso. Aos custos explícitos do projeto. Tem toda aquela classificação que a gente apresentou. Então, supondo que seja de 9.108,15. Então, a margem bruta do projeto, né, de 40 mil, tiro 9 mil, vai ser 30.891,85. Tá bom? Bom, mas eu considero o custo, a depreciação. Então, o conceito agora não é mais custo operacional efetivo, é custo operacional total. Então, eu somo, né, a depreciação, agora eu tenho o custo operacional total, 12.518,15. Então, nesse caso, eu já tenho uma margem líquida, não é? 27.451, que é a diferença 40 mil menos 12.548. Então, a margem líquida do projeto está em 25 mil. Depois você faz com calma isso, né? Bota no papel, faz direitinho essa separação, e você vai entender melhor. Bom, tá bom, eu tenho uma margem líquida, mas eu não considerei o custo de oportunidade. Então, se eu considerar o custo de oportunidade, então o que eu tenho aqui? Eu tenho o custo total. Então, ele vai para 15.548, né? Vou ajustar aqui, 15.548. Então, se eu deduzir 40 mil de 15.548, eu tenho 24.415,85. Esse é o lucro por ciclo do projeto. Lembre-se que aqui é um exemplo de piscicultura, né? Então, se eu tiver 2 ciclos, então eu multiplico por 2, que é o que a gente vai fazer para encontrar a taxa de lucro. Tá certo? Então está aqui, ó, 24.451 por ciclo. É o lucro do projeto. Então, se eu investir, aqui é aleatório, esse dado, né, me veio à cabeça, dentro de uma lógica, né, mínima do projeto, eu coloco esse valor. Na prática, você vai calcular. Você vai saber quanto foi investido no projeto, qual foi o valor do investimento. Lembra-se que a gente classificou os gastos lá anteriormente, né? Investimento, custo e despesa. Então, todo o investimento foi feito. Quanto foi feito? Qual é o valor do investimento? Então, se eu pego o lucro de período, né, e divido pelo valor do investimento, então eu tenho taxa de lucro por ano. Então, toda vez que a taxa de lucro, né, nesse caso aqui foi 1,63. O que quer dizer? Para cada real investido, essa é a medida aqui monetária do real, eu tenho 1,63 de retorno. Tá certo? Então, depois você faz com mais calma isso, bota no papel da forma que você achar melhor e vai deduzindo, fazendo relação com cada um. Né? Aproveita para calcular, né, aí, né, como uma atividade, né? Quanto foi o custo com depreciação? Calcular. Tenta encontrar esse valor.
Tem uma atividade para você. Qual foi o valor do custo de oportunidade? Tenta calcular. Depois você pega aquelas fórmulas que a gente apresentou. Tenta encontrar os valores. Então, por aí, você vai aprender melhor, vai trabalhar melhor a matemática, vai, né, ficar mais seguro em relação a esses cálculos. Ok? Então, era isso. Esse capítulo a gente encerra. Depois eu vou voltar com outras unidades para a gente continuar o curso. Tá bom? Abraço para todos. Espero que todo mundo aproveite bem aí esse material.